Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu vou fazer a seguinte pergunta: qual é o melhor filme nacional dos últimos tempos e por que esse filme é Bacurau? E também vou sugerir alguns livros que você que assistiu Bacurau vai se interessar. E então, sem mais demora, vamos comentar sobre esse filme incrível que eu tive o prazer de assistir agora recentemente no cinema. Ele foi dirigido pelo Juliano Dornelles e pelo Kleber Mendonça Filho e recentemente ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes. Eu não sou crítica de cinema, na verdade também não sou crítica literária, mas o que eu pude ver em outros vídeos que comentaram esse filme e também a minha própria experiência enquanto espectadora, se trata de uma distopia, um western, uma pegada de faroeste tipo norte-americano, mas trazendo para o nosso ambiente sertanejo. E eu, particularmente nordestina, me senti muito identificada com a trama. Eu imagino que muitos dos nordestinos devem ter sentido a mesma coisa que eu, pois que incrível trazer uma distopia para cá, para as nossas bandas, não é mesmo? Apesar de se passar num futuro não tão distante, ele vai falar de temas que são muito caros e atuais, como a polarização política, a desigualdade social e a marginalização. E ele também vai abordar, talvez as pessoas menos atentas não tenham percebido, sobre uma questão muito discutida atualmente, que é a questão do direito penal. Tanto a questão da discussão sobre a pena de morte, como também da diminuição da maioridade penal. Tem-se também a discussão de um ponto que é muito comum aqui no Nordeste, nas regiões e cidades mais pobres, mas que não poupa nenhum lugar do Brasil, que é a corrupção e o assistencialismo. Outro ponto que também me chamou muita atenção é a lembrança do nosso período histórico do cangaço e também a correlação para os tempos atuais do banditismo. Vale salientar que esse filme foi gravado na região de Barra, aqui no interior do Rio Grande do Norte. E eu vou ler agora um trecho que representa muito bem aquilo que eu penso sobre o filme Bacurau. Ele foi escrito pelo José Almeida Júnior para o jornal Estado de Minas. Esse mesmo escritor, ele publicou agora recentemente o livro O Homem que Odiava Machado de Assis. E ele escreveu o seguinte: quando escreveu que o sertanejo era, antes de tudo, um forte, Euclides da Cunha se baseou em teorias racistas da época a respeito do mestiço. Bacurau dá uma nova significação à frase euclidiana e mostra o sertanejo nordestino como uma força de resistência, não só às adversidades naturais, mas ao assistencialismo barato da política, à dominação neocolonial europeia e norte-americana e ao preconceito de ser representado como uma figura caricata. E agora, rapidamente, eu vou indicar alguns livros para você que assistiu o filme, assistiu Bacurau e gostou, ou para aquele que não assistiu o filme ainda, mas que se interessou pela sinopse, pelos comentários que eu fiz anteriormente. O primeiro livro é o único que eu não li ainda por completo. Eu comecei a leitura, eu presenciei a mesa com a autora lá na Flip, agora recentemente, e todos os trechos que ela leu do livro dela, né, desse livro que eu vou mostrar, foram trechos muito fortes. Foram trechos muito impactantes e que eu acho que tem tudo a ver com Bacurau. O livro se chama #Parem de Nos Matar, da Cidinha da Silva. Ela fala sobre a necropolítica, sobre o genocídio negro e periférico. Este é um assunto que não dá para você esconder, é um assunto sobre o qual temos que falar. Inclusive eu vou citar aqui, ela fez uma dedicatória para mim e ela falou o seguinte: Almira, que este #Parem dialogue com suas inquietações. E eu posso afirmar que sim, tanto o filme Bacurau quanto esse livro está dialogando e conversando muito comigo sobre o que eu estou vivendo, sobre o que eu estou assistindo, o que eu estou acompanhando nos tempos atuais. Um outro livro que tem tudo a ver com esse livro que eu acabei de comentar, o livro da Cidinha da Silva, é o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que tem a célebre frase: eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, tem essa mesma pegada de necropolítica, de desigualdade social, de opressão e autoritarismo de alguém que está lá em cima, que detém o poder político e econômico contra as classes mais desprivilegiadas. Bacurau é para ser uma distopia, mas é aquele tipo de distopia que você pode muito bem pensar: essa é uma distopia possível. Essa é uma distopia que talvez já esteja acontecendo e a gente não saiba. Uma distopia que eu vou indicar para vocês é A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Ela vai comentar também um pouco sobre o aspecto climático que a gente vê em Bacurau,
a gente vê a questão da seca, a questão da dificuldade do acesso à água, a questão da violência, a questão de pessoas tentando se unir em prol de um meio comum e ao mesmo tempo em que existem diversas diferenças entre elas, saber em quem você pode confiar. Aqui, esse livro também é uma coisa muito presente. E foi uma das leituras mais incríveis que eu fiz nos últimos tempos, foi um dos meus livros favoritos do ano passado. Então, se você quiser ler uma boa distopia, independente, né, de se passar aqui, a história se passa lá nos Estados Unidos, mas também tem essa questão muito forte da questão política e do imperialismo também. Uma outra distopia que eu vou indicar é um livro que eu já fiz resenha e eu até comentei sobre ele no meu Bookshelf Tour, meus livros sobre a ditadura militar. E é o livro Sombra de Reis Barbudos, do José J. Veiga. Ele é um escritor goiano, se eu não me engano, e também uma leitura incrível. Esse livro conversa muito sobre autoritarismo, sobre a questão política, sobre a questão social, sobre como as pessoas elas precisam se unir para atingir um bem comum. É também um livro vital para compreender os nossos tempos e é um livro super fácil de ler, voltado para o público infanto-juvenil. Você consegue ler numa sentada, no máximo em 2 dias. A leitura é bem fluida, apesar de falar sobre um tema bem complicado, bem difícil. E eu vou comentar sobre essa cena porque ela não compromete em nada a experiência do filme, não é um spoiler. Na verdade, bem no início, o prefeito chega na cidade e descarrega uma enorme quantidade de livros que seriam destinados à escola. Ele despeja os livros de uma caçamba, os livros se rasgam, caem no chão. E quem realmente ama os livros, quem aprecia os livros, quando vê aquilo ali, dá uma dor no coração. Sério, eu tive vontade de dar uns tapas naquele prefeito naquela hora. E quando falamos de livros, e desprezo aos livros, e queima de livros, e censura, né? A gente tá com essa questão muito em voga hoje em dia, não só na literatura infantil, mas eu percebo ainda mais forte na literatura infantil, mas também na literatura adulto. E para falarmos sobre isso, nós deveríamos citar o livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Esse é um livro vital para a gente compreender a importância dos livros e o quanto que a censura ela pode ser maléfica para uma sociedade como um todo. Bacurau, acima de tudo, é um filme muito humano. E o personagem principal, se eu fosse dizer, seria a própria cidade, e não um ou outro ator específico. Apesar que a Sônia Braga, ela brilhou nesse filme também, né? Uma excelente atriz. Mas um livro de que gosto muito, na verdade, um dos meus livros favoritos da vida, e esse é um livro muito humano, que vai comentar sobre um tema que também é importante em Bacurau, que é o extermínio, a pena de morte. E esse livro é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu vejo muito por aí as pessoas falando que a arte, né, não deve ser ideológica. A arte ela não deve ser panfletária. Que toda arte que tenta expressar alguma opinião, ela é uma arte menor, uma subarte. E aí toda vez que eu escuto isso, eu tenho vontade de tacar esse livro na cabeça da pessoa. Ele não deixou em nenhum momento de expressar a sua opinião. Ele não deixou em nenhum momento de falar sobre aquilo que ele acreditava. E não era através da boca, do diálogo dos personagens, era através de digressões. E nem por isso essa obra deixa de ser um grande clássico da literatura universal. Nem por isso isso é menos literatura. Muito longe disso, na verdade. E para mim é claro que nenhum autor, nenhum escritor, ninguém na face da Terra é imparcial. Você pode tentar ser imparcial. Então, as pessoas que estão criticando, porque filme Bacurau ideológico, tal livro ideológico, panfletário, entende? Ninguém é imparcial. Todo mundo, quando escreve, quando elabora alguma coisa relacionada com a arte, ela expressa o seu ponto de vista a partir das experiências que ela tem do mundo. Então, eu acho que todo mundo que pensa dessa forma, ainda pensa dessa forma, deveria ler mais também dos clássicos universais e saber que desde lá atrás a imparcialidade ela nunca existiu. E por fim, Bacurau se passa no interior do Rio Grande do Norte, no sertão, na vigência de seca,
Mas não é isso que mais afeta a população do Bacurau, mas a questão política, a questão do assistencialismo. Deixo então a sugestão de livro, o livro que eu escrevi, O Voo da Pequena Sum, que também, assim como Bacurau, vai se passar no interior do Rio Grande do Norte, que também vai ter como um componente importante a questão da falta de água, a questão da seca. Mas assim como em Bacurau, não é a natureza, não é a seca a principal culpada, mas nós, seres humanos. Se você gostou da minha rápida resenha de Bacurau e das minhas sugestões de livros, por favor, escreve aqui embaixo nos comentários. Também, se você tiver alguma sugestão de livro para me indicar que tenha a ver com a temática de Bacurau, escreve aqui embaixo nos comentários também. Se gostou do vídeo, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!